vida do seu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, ministros? Graças a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração e vem falando ao meu coração durante esses dias, que é sendo curado pela graça. E eu falei domingo passado sobre a questão da crise de identidade. Isso é uma das coisas mais terríveis que um ser humano pode ter na vida ou vivenciar. Quando a pessoa ela não tem uma identidade própria, ela não consegue enxergar isso. Algumas pessoas nem percebem que não tem uma identidade, ou não vive a identidade que Deus tem para ela, ou para ele. E hoje eu vou continuar falando um pouco sobre isso, de algo que Deus colocou no meu coração essa madrugada. E quando eu acabei essa madrugada de terminar o meu estudo, sabe, me deu um alívio no meu coração, e eu mandei uma mensagem para várias pessoas da igreja, porque o meu coração naquele momento estava, sabe, num êxtase, numa alegria tão grande, por aquilo que Deus acabara de falar ao meu coração, e que hoje eu quero compartilhar com vocês. Hoje nós vamos pela terceira vez, é uma pequena série, nós temos outras mensagens que eu vou falar sobre isso, sobre cura pela graça de Deus, e hoje é a terceira mensagem desta série. O salmista no Salmo 147, versículo 3, ele diz: sara os de coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Nosso Deus é um Deus que se importa conosco. Diga: Deus se importa comigo. Diga: Deus se importa com o meu coração. Diga: Deus se importa com os meus sentimentos. Deus se importa conosco, amados. Vamos orar. Senhor, eu sei que o Senhor se importa conosco. Eu sei que esta mensagem ela é resultado da oração de muitas pessoas. Eu sei que há pessoas neste momento aqui, mas também pessoas em vários lugares nesta hora que estão nos acompanhando, que estão assistindo esta transmissão pela internet, através de um televisor, de um tablet, de um smartphone, de um computador, e que nesta hora, Deus, precisam de resposta, precisam de direção. Que o Teu Espírito agora, Deus, use a minha vida, Pai. Use tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como canal de bênção para o Teu povo. E cura, Deus, cura-os de coração quebrantado. Sara as pessoas que nesta hora sangram internamente sem que ninguém perceba. Sara as pessoas que trazem consigo um sorriso no rosto, nos lábios, mas por dentro um coração triste e amargurado. Que haja cura nesta noite, Pai, pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, ministra? Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Eu comecei a semana passada, na quarta-feira, a discorrer este assunto sobre ser curado pela graça. Domingo agora eu falei muito sobre esta questão da identidade. Quando uma pessoa perde a sua identidade, quando uma pessoa às vezes vive a vida do outro, vive uma vida que não é a vida que ela gostaria de ter, algumas pessoas se submetem, a coisas terríveis na vida, porque não sabem quem são. E eu tenho falado isso, ao longo da minha vida ministerial, são quase 20 anos em cima do altar, pregando a palavra de Deus. E ao longo desses 20 anos, eu tenho falado muito isso aqui, eu já me deparei com pessoas na igreja, tomando um lanche, conversando, e a gente vê a pessoa às vezes rindo, brincando, você vê a pessoa dando gargalhada, às vezes depois do culto com o irmão, sabe, falando com várias pessoas. Você vê nas mídias sociais, a pessoa coloca foto com a família, todo mundo sorrindo, todo mundo bem, mas às vezes, quando nós encontramos essas pessoas num gabinete pastoral,
ou às vezes numa conversa informal, tomando um café, um lanche depois do culto. Eu, ao longo da minha vida, eu ouvi coisas que muitas vezes, assim, o meu coração se entristeceu, em saber que uma pessoa, sabe, traz um sorriso nos lábios, com uma família, com uma vida estabilizada, sabe, com tudo, e de repente, ali internamente tem um coração infeliz. É alguém que, sabe, se submete, porque quando uma pessoa, ela não sabe quem ela é em Cristo, ela se submete a coisas terríveis, se submete a relacionamentos opressores, se submete à humilhação, se submete às vezes a se envolver com pessoas que lhe roubam, que lhe fraudam, que lhe humilham. Então, é muito triste quando nós encontramos pessoas, nos deparamos com filhos e filhas de Deus, que, como eu falei domingo, são príncipes e princesas que deveriam estar desfrutando do melhor de Deus, do melhor dessa terra. Às vezes é uma pessoa extremamente infeliz. Deixa eu dizer uma coisa para você, no plano de Deus, no projeto de Deus para a tua vida, não cabe a infelicidade. A Bíblia diz que no mundo nós passaríamos por aflições, e que nós deveríamos ter bom ânimo. É o que está acontecendo agora. Temos aí um mal assolando o mundo inteiro, estamos passando um período de aflição. Agora, isso é uma situação que vai passar, temos que ter bom ânimo, isso é uma coisa. Agora, aceitar uma vida de escravidão, aceitar uma vida aquém da qual Deus preparou para você, você não pode. Então, hoje eu quero continuar falando com você sobre essa questão da identidade, mas juntamente com o propósito, porque eu entendi, à luz da Bíblia Sagrada, que muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito de vida. Muitas pessoas são extremamente infelizes porque estão querendo viver o propósito do outro, estão querendo viver a vida do outro, estão querendo ser felizes com as coisas dos outros, ou algumas pessoas vivem para si mesmo de tal forma e não conseguem perceber que dessa maneira nunca serão felizes. Você sabe que essa coisa da crise de identidade, ela é tão séria que a pessoa diz assim, às vezes você vê uma pessoa triste, cabisbaixo, infeliz, e ela fala, não, eu estou triste porque eu estava para comprar um carro, não deu certo. Sabe, é porque eu não tenho um carro, eu sou infeliz porque eu não tenho um carro, sabe, eu estou chateado porque eu não tenho um carro, eu tenho sofrido muito porque eu não tenho um carro. A pessoa compra o carro, ela se alegra como uma criança que ganha um brinquedo, passa um mês, 2, não tem mais alegria, o carro não faz mais sentido, e a pessoa começa a dizer, não, eu não estou feliz porque agora eu tenho carro, mas eu não tenho, sabe, o som do carro, não, eu tenho carro, mas agora o que eu queria também, eu precisava, porque na verdade, algumas pessoas estão se apoiando no material, em terem, alcançarem, conquistar, no status, em alguma coisa, para preencher um vazio, uma lacuna que elas trazem consigo. Isso é muito sério, amados, porque da mesma forma que nós encontramos pessoas assim, nós nos deparamos com pessoas que vivem uma vida extremamente simples, ou não, que também tem tudo, ou não, mas que são pessoas realmente resolvidas, felizes consigo mesma, felizes com tudo que Deus lhes deu. Então, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que às vezes você deposita, não, eu tenho que ter isso para ser feliz, eu tenho que ter isso, ou às vezes a pessoa confunde muito, eu quero falar bastante sobre isso, a maior confusão que existe no mundo, e na vida da maioria das pessoas, é não saber distinguir o que é propósito. Eu vejo às vezes pessoas especialistas, né, em comportamento humano, falando de propósito, eu falo, mas isso não é propósito. Às vezes você vê pessoas, livros, você pega um livro, você começa a ler um livro, e a pessoa está falando de propósito, do propósito, e eu olho e falo, mas isso aqui não é o propósito. Porque as pessoas não sabem o que é propósito. E sabe o que eu percebi? Que toda pessoa que não sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, tem uma crise de identidade e vive uma vida extremamente infeliz. Toda pessoa que não conhece o propósito de Deus para a sua vida, fica às vezes se espelhando no outro, ou às vezes torturando, humilhando, fazendo mal para as pessoas. A grande maioria das pessoas que fazem mal para as outras, é porque elas não entenderam o propósito delas nessa terra. Toda pessoa que tenta prejudicar, tenta humilhar,
tenta fazer mal, quer ser melhor que o outro, quer às vezes importunar, quer às vezes oprimir, é porque essa pessoa, ela não encontrou o propósito dela na vida, então ela quer fazer alguma coisa, ela acaba fazendo mal, por não conhecer o seu propósito. Agora, por que nós nascemos? De que forma nós nascemos? A Bíblia fala sobre isso, a gente precisa entender a nossa origem. Diga, eu tenho uma origem, né? A bispa falou brilhantemente no curso de teologia, segunda-feira, sobre a nossa origem. Ela falou sobre predestinação. Ela deu uma aula de quase 2 horas falando sobre predestinação, e quando ela encerrou a aula, ela disse, alguém tem alguma pergunta? Foi online, né? Estávamos com todos os alunos, pessoas de vários estados participando. Ela disse, alguém tem alguma pergunta? E ninguém tinha uma pergunta. E ela depois falou para mim, mas ninguém me fez pergunta. Eu disse, ninguém te fez pergunta da matéria, porque foi tão bem explicado, foi tão bem colocado, que não ficou dúvida. Então é importante você entender a sua origem, é importante você saber de onde você veio. Olha o que o salmista, quando ele entende isso, a vida dele passa a fazer mais sentido. Salmo 139, versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio, né, no ventre da minha mãe, graças te dou. Olha o que ele disse, olha uma pessoa que entende, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Olha o que ele diz, e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Olha o versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você sabe que isso aqui é libertador. Quando nós alinhamos a palavra de Deus com a nossa vida, quando nós entendemos que nós fomos criados por Cristo, deixa eu te falar uma coisa, quando nós entendemos a nossa origem, quando nós entendemos de onde nós viemos, nós passamos a ter paz. Escute o que eu vou te dizer. A maioria das pessoas que não tem paz no coração, não tem paz na vida, é porque não sabem a sua origem. Sabe, toda pessoa que vive sem paz, toda pessoa que vive inquieta, toda pessoa às vezes que vive sabe, sem alegria na vida, sem direção na vida, sem compreensão, sabe, não sabe nada da vida, é porque a pessoa não compreendeu de onde ela veio. Porque saber de onde você veio faz toda a diferença. Saber a sua origem faz toda a diferença na sua vida. Isso aqui é libertador. Então, conhecer o seu propósito é libertador. Porque a pergunta que eu quero te fazer é, por que você foi criado? Por que Deus te criou? Valdir Soriano disse assim numa música, I'm not dog no. Não foi? Eu não sou cachorro não. Mas tem pessoas que dizem, eu parece que eu nasci para sofrer. Meu karma é apanhar da vida. Nossa, olha, eu nunca vi uma pessoa para ter mais azar do que eu na vida. Eu te pergunto, esse é o seu propósito? Foi para isso que você nasceu? Não, mas tudo para mim dá errado. Estou dizendo coisas que eu ouço das pessoas. Gente, sabe que eu nem planejo mais viagem? Que eu sou tão azarado, que eu planejei viajar, veio o Covid e acabou com a minha viagem. Será que esse é o seu propósito? Ser infeliz? Será que o seu propósito é não alcançar os objetivos de Deus para a sua... Qual que é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito de vida? Porque se você não souber o seu propósito, é muito capaz que você queira viver o propósito do outro. Os americanos dizem assim, a grama do vizinho parece mais verde, né?
Eles têm muito isso com grama, com gramado, né? Porque as casas nos Estados Unidos não tem muro, né? Não tem como nós temos aqui, tudo cercado. Então, eles acordam, eles abrem a porta, eles estão na rua, eles olham para o lado e a grama do vizinho às vezes parece que é mais bonita que a da sua própria casa. Quem não sabe o que Deus tem para a sua vida, quem não entende por que foi criado por Deus, vive tentando viver a vida do outro, vive tentando fazer as coisas que o outro faz, vive tentando copiar o que deu certo na vida do outro, vive tentando de alguma maneira ser o que o outro é, ou achando que fazer o que o outro fez vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isso para você para o resto da tua vida. Se alguém disser para você, que olha, eu fiz assim, deu certo, vai e faz que vai dar certo, não é verdade, não é verdade, sabe por quê? Porque para cada um de nós, Deus tem um propósito diferente. Para cada um de nós, Deus tem uma maneira certa de agir e de atuar. Não estou dizendo de princípio, tá bom? Porque princípio divino, princípio bíblico, todos nós vamos seguir, e é óbvio que nós vamos fazer, vamos plantar e nós vamos colher. O que eu estou querendo que você entenda é que existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos aprender e saber que assim, Deus vai tratar comigo desta maneira, Deus vai me dirigir desta forma. Sabe qual o maior erro que eu percebi? Estou dizendo de análise que eu fiz, de literatura, de ouvir pessoas falando, palestrando e etc. Sabe o que eu percebi? Que muitas pessoas confundem propósito, ligam e linkam propósito, pensam que propósito está relacionado à sua profissão. Sabe que isso é uma das maiores, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, asneiras que as pessoas falam. Propósito e profissão não são a mesma coisa. Não, você tem que achar seu propósito na vida. Para que você nasceu? Não, eu nasci para ser engenheiro. Ser engenheiro não é propósito. Ser engenheiro é profissão. Não, meu propósito na vida é ser um grande advogado. Um advogado, uma advogada. O seu propósito não é ser advogado nem advogada. Isso não é propósito, isso é profissão. Profissão é uma coisa, propósito é outra, não tem nada a ver. Bispo, meu propósito é ser professora. Não, a sua profissão é professor. Esse não é o seu propósito. Só que a gente percebe que todo mundo acha que a realização, que, sabe, ela vai se encontrar na vida quando encontrar uma profissão, vai se encontrar na vida quando achar o que gosta de fazer. Isso que as pessoas falam. As pessoas pensam, não, sabe, você está infeliz porque você está trabalhando na coisa errada. Você está trabalhando na coisa errada, porque se você estivesse trabalhando no que você gosta, fazendo o seu propósito na terra, amado, sua profissão na verdade pode até te afastar do seu propósito. Tem profissão que afastam as pessoas do propósito de Deus para as suas vidas. Assim como tem profissão que aproximam as pessoas de Deus. Tem muitas vezes profissões que trazem a pessoa para perto do seu propósito. Quem está compreendendo? Alguém está assustado aí? Não. Quem está assustado, levanta a mão, porque não dá para ver o rostinho de vocês. É importante a gente saber isso, porque é uma grande confusão, e aí você vê pessoas frustradas, porque às vezes a pessoa estuda, alcança um objetivo, chega lá, e a pessoa diz, não, quando eu for tal coisa, e a pessoa de repente ela é, e aí a pessoa fala, sabe, não sei, é o lugar que eu estou trabalhando, são as pessoas que estão comigo, não, e a pessoa muda, ela vai para outro lugar e fala, sabe, não sei, eu estudei tanto, eu sempre fui apaixonado por isso, mas estou tendo problema, eu não estou feliz. Aí a pessoa começa a atribuir à família, ao casamento, e escute, entenda o que eu vou te dizer. O propósito, quando nós encontramos e descobrimos qual é o nosso propósito, nós passamos a viver uma vida plena. Quando você está vivendo o propósito de Deus para a tua vida, você sabe que tudo em volta de você entra em harmonia. Quando você está dentro do propósito de Deus para a tua vida, você consegue harmonizar ou criar harmonia, criar um ambiente de paz, você consegue ajustar tudo à sua volta.
propósito tem esse poder. Você sabe que isso é tão interessante que até dentro da religião isso acontece muito. Você lembra do apóstolo Paulo? Lembra do apóstolo Paulo? Paulo era um perseguidor dos cristãos. Então ele perseguia o povo de Deus porque ele achava que o propósito dele era aquele. Ele era um homem, Paulo era um homem tão mal resolvido na vida, ele era um homem tão mal resolvido, que o prazer dele, e ele achava que aquilo era o propósito divino, era matar o povo cristão. Ele tem um encontro com Jesus, Jesus pega Paulo, revela a Paulo qual era o propósito de vida dele, e Paulo se torna um dos homens mais extraordinários, quando ele descobriu, de fato, o que era o propósito dele. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas não nos leva a fazer mal para ninguém. O propósito de Deus para as nossas vidas nunca vai nos colocar em rota de colisão, ou de maldade, ou de prejudicar as pessoas. Talvez alguém esteja me assistindo agora e diga: bispo, sabe, eu sempre fui alguém que eu lutei muito, batalhei muito para alcançar minhas coisas, hoje eu tenho tudo, não sou feliz. Porque você achou que alcançar tudo o que você queria, materialmente falando, ou qualquer outra área da sua vida, era o seu propósito de vida. Isso não é o seu propósito de vida. Paulo achava isso, também não era o propósito dele, até que Deus o revelou. Então, quem foi que te criou? Quem aqui? Quem foi que te criou? Quem foi? Foi? Gente, pode falar com máscara, pode falar. Quem foi que te criou? Você está com dúvida? Quem aqui não acha que foi? Quem aqui acha que veio do macaco? Deixa eu ver, só para de repente tem alguém aqui. Tem um ali atrás. No final do culto eu converso com o irmão. Quem crê na teoria de Darwin? Quem crê na teoria dele? Tem gente que pode ser que acredite, alguém que está me assistindo agora acredite. Enfim, você crê que você foi criado por Deus? Lembra que eu falei que isso é importante? Então, ok, se você foi criado por Deus, aí a Bíblia diz por que você foi criado. Aqui há o propósito, Efésios 2:10, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que boas obras? As quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então veja só, você foi criada por Deus por um propósito. Que propósito é esse? Boas obras. Amados, nós estamos aqui para fazer as boas obras de Deus. Paulo entendeu, foi levado ao terceiro céu, entendeu. Quando Paulo fez o que ele tinha que fazer, a vida dele teve sentido. A grande maioria, entenda, a esmagadora maioria dos filhos de Deus, vivem num monte de complexo de inferioridade, vivem com um monte de problema emocional, vivem com um monte de crise, vivem com crise existencial, vivem com um monte de problema. Sabe por quê? Porque nunca entenderam que foram criados para fazer as boas obras de Deus. É através das boas obras que nós estamos cumprindo o nosso propósito nessa terra. É fazendo a vontade de Deus. Mas é porque, amados, por isso que eu disse que a profissão pode te afastar ou te aproximar. A profissão é um mecanismo, é uma ferramenta, mas ela não é o teu propósito de vida. E algumas pessoas apoiam, sabe, embasam a vida nisso. Eu li livros em que as pessoas dizem: não, você tem que descobrir o seu propósito através da sua profissão. Mentira! 1000 vezes mentira! Quando fazemos o que Deus nos colocou para fazer, estamos cumprindo o nosso propósito. Então nunca mais confunda a sua profissão, sabe, com o teu propósito. A tua profissão pode até te ajudar a cumprir o propósito de Deus para fazer o bem para as pessoas. Pode ser uma ferramenta para te aproximar do seu propósito. Amém? Se você vê pessoas que perdem uma vida, amados, a vida inteira, perde a vida inteira, sabe, correndo atrás de coisas que julgam importantes, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então eu não vou no culto porque eu tenho que fazer isso, bispo, não, a minha vida está corrida porque eu tenho que fazer isso, afinal de contas eu tenho que trabalhar, afinal de contas eu tenho que dar comida, afinal de contas eu tenho que sustentar, afinal de contas o meu padrão de vida, o meu carro, a minha casa, a minha bicicleta, a minha moto, você está fora do propósito de Deus para a tua vida. Porque enquanto você está fazendo tudo isso, você nunca vai ser feliz. Tem pessoas que alcançaram tudo que
que um dia almejaram, tem tudo, e ainda hoje não são felizes, porque a felicidade só é plena quando nós encontramos o propósito, o prazer, sabe, o êxtase, o gozo de vida, é vivenciar, é fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Quando uma pessoa perde a vida correndo atrás de tudo que ela julga importante, ela está atraindo para si, ao invés da felicidade, a infelicidade. Nossa, que silêncio. Está todo mundo entendendo? Amados, tudo tem propósito. Você sabe que a vida material, ela só faz sentido se ela estiver dentro do propósito de Deus? Sabia? Que propósito há em Deus enriquecer alguém, abençoar, prosperar e a pessoa ser um avarento? Qual é o propósito de Deus dar abundância, provisão, Deus dar, fazer, superabundar a pessoa, ter cada vez mais, para a pessoa não ser um abençoador, não fazer as boas obras? Não há sentido, porque até a riqueza, ela só tem sentido quando usada para as boas obras. Tudo está conectado a Deus, tudo está conectado à vontade de Deus, e quando nós nos desviamos disso, amados, nós não vivemos uma vida de felicidade. Agora deixa eu te exemplificar. Qual foi o maior cantor de rock do mundo? Qual foi? Que o povo diz que está vivo até hoje. Elvis Presley. Foi um ícone. É um homem que já morreu, faz quantos anos que o Elvis morreu? Uns 50 anos? E ainda hoje, tem cover dele, tem gente falando dele. Ele foi um homem que alcançou o estrelato, alcançou a glória. Ele começou cantando num coral, numa igreja batista americana. Quem sabia disso? Alguns sabiam. Ele começou cantando num coral de uma igreja batista americana. Ele alcançou o mundo e se perdeu. Infeliz, triste, usando droga, né? Segundo contam os relatos, morreu de uma overdose de droga. Você vê um dos maiores cantores pop do mundo, com uma voz, meu Deus, Michael Jackson. Aonde ele começou? Na igreja. E de repente a pessoa se desvia do propósito. E aí as coisas vão se avolumando, é muito show, é muita coisa. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, porque sabe como é que é a minha vida? É muito corrida, é muita gente, é muita fama, é muita entrevista. E aí o propósito se perde. E a pessoa não é mais feliz. Aí vive à base de remédio, vive à base de droga, vive à base de tudo, se isola, vai para um buraco, não tem mais amigo, não confia mais em ninguém, todo mundo que encosta é para usurpar, todo mundo quer tirar, porque está fora do propósito. Às vezes a gente vai pensar, às vezes nós pensamos, né, simplificando tudo, que quando você vê alguém na televisão parece que a pessoa é feliz. Fulano lá na televisão, fulano está lá na televisão, é feliz. Olha, tal pessoa está na televisão, é feliz. Porque na televisão todo mundo tem que sorrir. Mas a grande maioria das pessoas às vezes alcançaram estrelato, alcançaram dinheiro, e são pessoas extremamente infelizes. Você lembra aquela menina, mas eu era apaixonado pela voz dela, sim, eu não entendia nada que ela cantava, mas ela tinha uma voz, aquela, Wayne Wine, esse é um nome, é confuso o nome dela, uma judia do narizinho assim, sabe? Mas que voz era aquela? Gente, sabe, uma cantora extraordinária, extremamente infeliz, usando droga, até que assim, a alegria dela foi morrer, foi acabar com a vida, porque chega uma hora que não dá, não consegue viver. O que eu quero que vocês entendam, agora trazendo para nós aqui, para nós, é que às vezes você está vivendo uma vida infeliz, porque você só está pensando no material. Não estou dizendo que você não tem que pensar em ter, pelo amor de Deus, você tem que ter, você tem que prosperar, você vai comer o fruto do seu trabalho. É que às vezes, as pessoas correm tanto atrás disso, e vão deixando as boas obras de lado, vai deixando o que é importante de lado. Amado, a riqueza, ela só tem valor, quando você aplica ela na obra de Deus.
A prosperidade, ela é prazerosa, ela é um gozo quando você é um dizimista. Até a riqueza, ela tem sentido quando você usa ela para a obra de Deus. Você sabe que existem coisas que só a mão de Deus, só a mão de Deus pode trazer paz e alegria ao teu coração. Deus pegou um homem rico, extremamente rico e frustrado, para dar a esse homem um gozo e uma alegria que só o propósito de Deus poderia dar. E eu li essa madrugada a história desse homem, porque assim, eu já li, reli, falei, já preguei, tudo da vida dele. E essa madrugada, nós nos encontramos de novo, e eu comecei ali em Gênesis de novo, um momento, eu já li isso aqui, ao longo dos meus 20 anos de pregação, eu já li isso aqui centenas de vezes, mas essa madrugada, mais uma vez eu lia a chamada de Deus para Abraão, e eu entendi. Abraão era um homem rico, Abraão era um homem que tinha posses, Abraão tinha empregados, Abraão tinha uma vida extraordinária. Olha o que deu sentido à vida dele, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus falou: olha, onde você está aqui, você está envolvido com tanta coisa que você não está vivendo o meu propósito, mas eu vou dar um propósito para você. Aí Deus fala para ele: de ti farei uma grande nação. Deus começa a revelar o propósito, e te abençoarei. Olha o que Deus começa a falar: vou te abençoar demais, e te engrandecerei o nome, eu vou fazer você ter um nome extraordinário. Se tu, eu vou fazer tudo isso, mas seja uma bênção. Às vezes nós queremos que Deus nos dê tudo. Amado, você que quer ter tudo de Deus, queira ter para poder ser uma bênção, para poder ser um abençoador, para poder ser alguém que honra a Deus, que abençoa a Deus. Essas coisas são tão extraordinárias. E eu tenho tido experiências com pessoas assim no nosso ministério, que os irmãos não têm noção. Nós começamos um projeto grande aqui, e eu, quando comecei a falar para a igreja, tem gente que fala: bispo, mas isso é uma coisa impossível para o tamanho da nossa igreja. Os irmãos percebam que nós estamos sem som na igreja, estamos usando apenas aquela caixa, né? Adaptamos tudo aqui para poder funcionar, porque tivemos problema com o equipamento. Compramos 13 mil reais as caixas de som para nós colocarmos na igreja. Nos deparamos com um problema: nossa mesa não comunica com o equipamento, enfim. Temos que fazer um monte de adaptação, entre outras palavras, gambiarra. Eu falei: não recebo isso. Chamamos uma empresa aqui, sabe, veio um grupo, e nós vimos uma mesa, 18 mil reais. Era 15, o dólar aumentou, está 18 mil. Eu falei: meu Deus, como é que nós vamos alcançar isso? Comecei a falar aqui na igreja. Chegou um dia, o Espírito falou assim: para, isso não é o teu propósito. Eu não te chamei para você ficar em cima do altar, mendigando esmola para alguém se sensibilizar e dar 10 reais, 20 reais, 5 reais. Eu não faço mais isso nunca mais na minha vida. Deus, não vou ficar fazendo, isso não é meu chamado. Ficar aqui, sabe, às vezes parece que todo culto eu ficava como um pedinte. Amados, estava numa ligação com uma pessoa, nada a ver o assunto, e a pessoa me disse: mas como é que está o negócio do som da igreja? Eu disse: temos um propósito, temos que fazer, tal, o valor é esse, tal. A pessoa disse assim: eu vou contribuir com 12 mil reais. Eu falei: uau. Eu falei: nós vamos comprar essa mesa agora. Nosso cartão comprometido, não tinha como. Eu falei, esbarrando nisso e passando. Sabe que hoje veio uma pessoa na igreja e falou assim: bispo, por que falta para comprar a caixa? Eu disse: nós temos uma pessoa que vai nos ajudar, só que nós não temos agora o cartão. Eu não vou pedir mais cartão para ninguém, pedir cartão emprestado. Uma pessoa disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou dar todo o dinheiro à vista, a igreja compra, e aí a igreja deposita todo mês o que vai receber, deposita na minha conta. Até a prosperidade, quando chega na vida de alguém, ela só faz sentido se for para nós sermos abençoadores. Vou falar uma coisa para vocês, de verdade, quem está me assistindo agora no mundo inteiro, só peça para Deus alguma coisa, se você estiver disposto a ser uma bênção. Não peça nada para Deus, ou não queira nada de Deus, se você não estiver disposto a ser um abençoador, porque até a riqueza, se ela não tem a bênção de Deus, ela acrescenta dores.
Porque até a prosperidade, se ela não tem um propósito, ela traz maldição e não bênção. Porque até se tornar próspero e rico, se não for com o propósito de ser uma bênção, ela vai trazer mais desgraça para a tua vida do que qualquer coisa. Tem gente que era mais feliz quando era pobre, do que quando alcança, às vezes, os seus objetivos materiais na vida. Tem gente que nunca tinha problema, nunca teve briga, enquanto não tinha nada. Às vezes começa a ter uma ascensãozinha, já começa a desgraça dentro de casa. Porque se a bênção material, presta atenção, vocês estão aqui, estou falando para lá, para a câmera, mas é para quem está aqui também. Até a bênção material, se ela não vem acompanhada do propósito de ser uma bênção, ela não tem valor nenhum, ela não cumpre a sua função. Por isso Deus fala para Abraão, cara, eu vou te fazer uma nação grande, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou fazer acontecer na sua vida, eu vou te dar tudo, eu vou te dar um filho, eu vou fazer tua mulher estéril, ter filho, eu vou fazer coisas extraordinárias na tua vida. Agora, seja uma bênção. O seu propósito passa por você ser uma bênção. Estou falando da questão financeira, mas daqui a pouco eu vou entrar aqui nas demais áreas. Ele diz, abençoarei os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas se tu uma bênção. Você consegue perceber qual era o propósito de vida de Abraão? E por que Deus deu tudo o que ele precisava? Você percebeu por que Deus abençoou, por que Deus cumpriu? Porque Deus tinha um propósito, e Abraão entendeu o propósito. O propósito é para que houvesse uma grande nação, mas ele teria que ser uma bênção. Quando nós vivemos assim, amados, nós somos mais felizes. Sabe o que eu percebo? Estou falando para vocês aqui, abrindo o meu coração, dos bastidores de 20 anos em cima de um altar. Vocês não sabem o que é a vida de um pastor, isso não é glamour. Tem gente que quer um microfone porque acha que a vida de um líder é glamour. A vida de um líder, amado, é batalha, é vida de oração, é muitas vezes sofrimento. Olha, vocês não têm noção. Entenda uma coisa de verdade, que eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. Sabe quando nós somos felizes? Quando nós temos a capacidade de fazer o bem. Sabe o que gera alegria no seu coração? É quando você consegue proporcionar à sua volta o bem-estar para as pessoas que te cercam. É quando você consegue, através da sua vida, fazer o bem e fazer outras pessoas se sentirem bem. Isso é o propósito da nossa vida. Com todo o respeito, aqui nós temos profissionais de várias áreas, nós temos aqui membros da igreja, nós temos aqui oficiais da igreja, que são advogados, que são em vários ramos, engenheiros, nós temos aqui médicos, nós temos aqui um monte de profissão. Isso não é o teu propósito. Isso aí é a maneira com que Deus colocou na tua vida para você ganhar o seu pão, para você, através desta ferramenta, cumprir o seu propósito, o seu chamado. Paulo, a vida de Paulo era fazer redes. Priscila e Áquila eram fabricantes de rede, consertavam redes. Esse não era o propósito deles. Eles supriam o ministério de Paulo, ajudavam Paulo. Através do trabalho deles, eles eram uma bênção. A questão é que muitos querem que o trabalho seja uma bênção para si, apenas para si. A grande maioria das pessoas, entendam isso por favor, querem apenas a sua própria realização. Sabe que há uma cultura maligna instaurada no Brasil que precisa ser quebrada? Vocês sabiam disso? Você sabe que quando foi esse coronavírus, no mundo todo, tinha lugares que as pessoas chegavam no mercado, elas falavam assim, eu vou pegar só um sabonete, porque se eu pegar dois, alguém pode vir e vai faltar para a pessoa. No Brasil, o que a pessoa faz? Ela pega 5 sabonetes e ela vai vender pelo 3 vezes, 4 vezes mais caro. O álcool gel, no início da pandemia, tinha farmácia vendendo a R$35 um tubo de álcool gel que custa R$9. Porque é pensar em si, a ganância própria, o interesse próprio, não importa o próximo, o propósito. Ele gera alegria nos nossos corações quando nós, amados, entenda isso por favor.
quando nós somos uma bênção, quando nós abençoamos, quando nós fazemos, aí você está cumprindo o seu propósito. Tudo faz sentido quando nós fazemos aquilo que nós temos, gerar bênção para a vida de outras pessoas. Sabe qual a grande razão da infelicidade e da falta de muitas pessoas não terem uma identidade? É porque a grande maioria vive em torno de si, pensando em si, pensando na sua satisfação, pensando apenas no seu, pensando apenas em fazer a sua própria vontade. É quando a vida de uma pessoa é voltada apenas para ela e para aquilo que ela precisa. Paulo, quando ele entende isso, quando Paulo entendeu tudo, do propósito de Deus para a vida dele, ele escreve Gálatas no capítulo 2, versículo 20, aí ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então toda pessoa que vive em torno de si mesma, ela é infeliz, tá bom? Você vê a pessoa falar, não, porque eu vou fazer, eu vou ganhar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu quero. A pessoa, ela não tem escrúpulo em pisar no outro. Ela não se importa se ela vai machucar, se ela não vai machucar alguém. Deus me livre de ferir alguém. Amado, eu falo de verdade, eu prefiro perder. Eu ganho quando eu perco. Eu ganho quando eu perco, porque eu prefiro abrir mão, sabe do que entrar numa contenda, numa guerra, bicho, você é muito bobo. Não, eu não abri a mão, mas eu abro mão. Eu abro mão, sabe por quê? Eu ganho mais. Mas tem pessoas que não abrem mão de uma moeda, não abrem mão de nada, eu não posso perder, eu não vou tirar, ninguém vai tirar uma moeda de mim, e a pessoa é infeliz. É infeliz, sabe por quê? Porque vive para si, não entendeu para que nasceu, não entendeu qual é o chamado e o propósito de Deus para a sua vida, e hoje, muitos filhos e muitas filhas de Deus que estão hoje com depressão, sim, porque tem um monte de crente com depressão, tem um monte de gente tomando remédio, tem um monte de gente infeliz, tem um monte de gente com problema, porque quer viver apenas para si, e aí a sua identidade foi roubada, e aí a sua identidade, ela é a identidade do outro. Amado, em Efésios Paulo diz, e não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que vontade é essa? Que vontade? Versículo 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, como eu citei anteriormente. É quando nós temos a nossa vida, e entendemos que assim, eu estou aqui, isso aqui é passageiro. O que eu puder fazer de bem, o que eu puder ajudar, o que eu puder abençoar, o que eu puder ser uma bênção. Você pode ser uma bênção num monte de lugar. Você pode ser uma bênção no seu trabalho, você pode ser uma bênção para o seu vizinho, você pode ser uma bênção na sua igreja. O teu nome tem que glorificar a Deus. Amados, o nosso nome tem que exaltar a Deus, o nosso nome tem que gerar felicidade no coração das pessoas. Sabe que eu vejo pessoas querendo fazer a obra de Deus, sabe, com uma legalidade. Sabe, não faço isso, eu não faço aquilo, eu jejuo, eu não como pão, eu não como carne, eu não como isso, eu faço aquilo, não, porque é isso aqui. E às vezes, sabe, são extremamente religiosos. Cumprem a lei, mas ali, a lei fala, porque a lei, e cumprem a lei assim com uma gana extraordinária. Isso é uma força para cumprir a lei. Uau, que força para cumprir a lei. Você sabe que a lei não serve para coisa nenhuma. Tem gente que nem crente é, e nem a lei cumpre. E é melhor do que muito crente. Ai, bispo, não fala isso. Você sabe o que Deus quer? Sabe o que Deus quer? Sabe quando uma pessoa alcança a benevolência de Deus? Bispo, por que o povo mais generoso é mais abençoado? Por que quanto a pessoa mais dá, mais ela tem? Por que quanto a pessoa mais faz, mais ela recebe? Porque ela está cumprindo o propósito. Gálatas 5,14. Porque toda lei, tá? 613 mandamentos e ordenanças, se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a Deus, é isso?
Não, não é. Não é amar a Deus. Porque tem gente que diz que ama a Deus. Olha o preceito que está acima. Olha esse preceito. O saber amar o teu. Amar o teu. Porque falar que amar a Deus, amado, acima de tudo é fácil. Porque Deus não está aqui, em carne e osso. Mas o próximo está. E para dizer que ama o próximo não é de boca, é de ação, é de atitude. Amar é atitude. Quando nós amamos, não com palavras apenas, mas com atitude, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Aí, meu irmão, Deus abre a janela dos céus, Deus te honra, Deus faz coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. Porque todo crente que entendeu isso, tem gente que fala assim, bispo, o irmão é bobo, o povo vem aqui, faz, acontece com você é bonzinho demais, você é bonzinho demais, e vou continuar sendo. Eu nasci assim, vou morrer assim, sabe por quê? Porque eu sei que é isso que traz honra e dignidade e bênção de Deus para a minha vida. Amado, esse é o meu propósito, eu não posso fugir dele, Não posso. Hoje um irmão com o maior carinho do mundo, esteve aqui na igreja, veio trazer o disco, mas eu senti ali uma sinceridade, um carinho, o maior carinho do mundo dela. Ela falou assim, mas bispo, eu conversei com a bispa, você vai fazer 2 cultos no domingo, mais de santos, 3 cultos num domingo. Olha a preocupação da irmã. Mas bispo, é muita coisa para você. Eu disse, amada, isso aqui me dá alegria, isso é meu propósito de vida, isso não me cansa. Sabe, isso não me cansa, isso traz paz, traz alegria. Enquanto eu estou aqui falando de Deus para vocês não sabem a alegria que eu tenho dentro do meu coração. É isso que traz sentido à minha vida, é isso que traz paz à minha alma, isso é que renova as minhas forças, isso é que me restaura todos os dias, estar sobre o altar falando a palavra de Deus. Ou seja, amar o próximo. O que significa isso? Quando eu entendo isso aqui, tudo passa a fazer sentido. Aí você entende que semear faz sentido? Quando a Bíblia fala, ama o próximo, quando eu amo o próximo, eu entendo que semear faz sentido. Porque eu sei que se eu semeio para uma caixa de som, para uma mesa de som, que ninguém vai ver, ninguém vai ver nada. Sabe o que acontece? Essa palavra vai chegar para pessoas do outro lado do mundo, em qualquer lugar do mundo, do planeta, através de uma mesa de som aqui, que vai equalizar, que vai mandar isso, com uma melhor qualidade, e pessoas vão ser alcançadas. Nós estamos amando o próximo. Quando nós estendemos a mão para alguém, quando nós fazemos o bem, quando tudo passa a fazer sentido. Gente, qual o sentido da igreja existir? Eu vi nessa pandemia, meu filho veio aqui um dia, e nós fizemos umas gravações. Vocês lembram de um vídeo que eu passei dessa igreja toda vazia? Quem assistiu esse vídeo aqui, levanta a mão. Eu assisti e chorava, Fizemos um vídeo lindo, mostrando a salinha das crianças. Fica firme, logo vai passar. E eu vi aqui, meu Deus, eu vim aqui quase todos os dias, quase todos os dias eu vinha para cá. E eu olhava e falava, meu Deus, isso aqui não faz sentido. Eu falei, imagina se nunca mais voltasse os cultos. O que a gente faria com isso aqui? Absolutamente nada. Eu pegaria isso aqui, doaria para uma instituição, para abrigar a pessoa, morador de rua, para fazer qualquer coisa, porque isso aqui não ia fazer sentido. Porque isso aqui só faz sentido quando nós estamos aqui, multiplicando o amor, multiplicando o bem, curando uns aos outros, sarando uns aos outros, sabe, fazendo um bem uns aos outros. A igreja existe para isso. A igreja não existe para acusar. Quem acusa é o diabo, esse é o papel dele. Ele é o advogado de acusação, ele é o promotor de acusação. A igreja não existe para penalizar. A penalidade já é a colheita de uma semeadura errada. A igreja não existe, sabe, para punir ninguém, para ofender ninguém, para massacrar ninguém, para impor nada em ninguém, para obrigar ninguém. Isso não é o papel da igreja. O papel da igreja é fazer você entender o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito não é apenas, aliás, melhor dizendo, o propósito não é a tua profissão, não é apenas pensar em você, em ganhar, em ter e etc. O propósito é uma conexão entre você e Deus, em fazer a vontade de Deus, ou seja, fazer com que a igreja faça sentido, fazer com que a minha
prosperidade tenha sentido, fazer com que a minha vida, a minha existência, faça sentido. Porque quando nós encontramos isso aqui, vou contar um segredo, eu tenho 9 minutos para encerrar, eu quero encerrar falando sobre isso. Você se torna a pessoa mais feliz dessa terra. Você sabe, amados, de verdade, você pega pessoas por aí, que se dedicam a fazer o bem para as pessoas, são as pessoas mais felizes da face da terra. Eu conheci uma médica, foi médica do meu filho Lucas, cadê o Lucas? Foi arrebatado, está aqui. Foi médica do meu filho Lucas, e foi médica da Ana Laura, quando a Ana Laura nasceu. Do Gabriel, a doutora Patrícia não chegou a atender ele. Atendeu também? E um dia, nós chegamos ela era de São Paulo, do ABC Paulista, nós saímos daqui, porque desde sempre cuidou do Lucas, cuidou da Ana Laura, e um tantinho do Gabriel. Nós saímos, é verdade, cuidava do Gabriel. Nós saímos daqui e íamos para a doutora. Mas essa mulher, ela era, pensa numa mulher abençoada. Às vezes nós íamos no UPA de emergência, ligávamos para ela, doutora, ela falava, fala pastor, me desculpa te acordar essa hora da madrugada, o menino está assim, eu passei no UPA, me deram esse remédio, não dê, taca na água gelada, faz isso, aquilo, traz amanhã de manhã. Subíamos para lá, ela cuidava, e sabe, às vezes feriado, um dia nós chegamos no consultório dela, sentamos, o olho dela brilhava, a água corria, o olho dela brilhava, sorria. Eu falei, doutora, a senhora está em êxtase. Qual o motivo de tanta alegria? Ela disse assim, eu estou triste, mas estou alegre. Ela falou, estou triste porque eu estou deixando vocês. Eu disse, não faça isso comigo. Ela falou, estou indo. Para onde ela foi, bem? Canadá. E de lá ela foi para o Médico Sem Fronteira. O Médico Sem Fronteira foi antes. Foi verdade. E ela falou assim, eu estou indo para o Médicos Sem Fronteiras. Eu fiquei mudo. Falei, como assim, doutora? Eu estou indo para o Médicos Sem Fronteira. Porque assim, é lindo o que eu faço aqui, mas meu coração pulsa, bate todo dia, quando eu vejo as pessoas sofrendo. Eu não consigo mais viver. E ela foi embora, ela pegou o marido, o filho e a filha dela estudava com o Lucas, até paquerava o Lucas na época, falar que é a fofoca, de vez em quando ela manda mensagem para ele, mas é tudo amizade, hoje é tudo amizade, não manda não. E ela largou tudo e ela foi, até desabraçou ele, Mário, arrumei encrenca aí. E ela foi para o Médicos Sem Fronteira, trabalhou lá, quantos anos ela ficou lá? Uns 3, 4 anos, 5 anos trabalhando lá. Aí um dia ela mandou uma mensagem para nós, estou indo para o Canadá. Aí eu falei para ela, acho que agora ela vai voltar, abrir consultório, vai trabalhar, daqui a pouco está no Brasil. E ela hoje está envolvida no Canadá numa missão missionária. Não exerce mais a medicina, está pregando, abençoando vidas por todo o Canadá. Abriu mão da profissão para cumprir o propósito. Usou a profissão para o propósito, enquanto possível. Quando não deu mais. Então, às vezes a gente acha que a pessoa só vai ser feliz quando ela tiver isso, aquilo, X, Y, Z. A felicidade é quando você está pleno com Deus. Sabe que eu sou feliz, às vezes quando acaba um culto aqui, eu recebo uma mensagem, como eu sempre recebo, graças a Deus, sempre recebi. Bispo, que palavra, bispo, essa palavra me curou, bispo, eu estava pensando nisso, isso aqui me sarou. Olha, sabe quando eu recebo uma mensagem no meu celular de alguém que fala, olha, assisti o programa de televisão, ai, como me fez bem, assisti um culto. Isso vocês não têm noção. Não é que a minha carne, eu não tenho nada, a minha carne é pó. Vocês não têm a noção. Quando eu vejo uma família restaurada, quando eu vejo uma mulher que sonhava em ter um filho, entrando com uma criança nos braços. Quando eu vejo, sabe, um homem que sonhava em ser pai, carregando, às vezes aquele homão, 2 metros de altura, carregando uma bolsinha rosa de uma filha de carrinho, sabe, e rindo, feliz, porque Deus encheu a sua casa de alegria, porque assim, servir a Deus, estar com Deus, lhe proporcionou, sabe, grandes alegrias.
Eu queria encerrar dizendo, às vezes a gente passa a vida correndo atrás de um sonho que só nos afasta do propósito de Deus. Às vezes a pessoa vive querendo viver a vida do outro, a vida inteira correndo atrás de um monte de coisa, e ela não é feliz e nunca vai ser. Por isso Jesus falou, eu sou a videira, em João 15, versículo 5, e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, essa dá muito fruto, é nele. Eu queria te mostrar, encerrando, a vida de um homem, que ele é exatamente a caricatura de tudo que eu preguei hoje, ele é o retrato, ele é o reflexo de tudo isso. E esse homem ele é narrado em Lucas, no capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, presta atenção, quem ele era? Maioral e rico. Ele era uma sumidade. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicomoro, é assim que lê bem? Sicômoro, que palavra difícil, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Olha o que acontece com Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com grande alegria. O que proporcionou alegria para Zaqueu não foi tudo que ele tinha, o que ele possuía, a vida, não. Foi quando Jesus chamou ele para ter comunhão. É através da comunhão com Jesus que nós encontramos a verdadeira felicidade. Nós estamos num período em que muitas pessoas se distanciaram de Deus, por conta da pandemia, por conta de não poder vir à igreja. Você sabe que tem pessoas que não estão vindo porque estão com medo, têm medo, não tem nenhuma comorbidade, tem a idade ideal para vir para a igreja, não tem problema nenhum, mas eu tenho medo de eu sair, de eu pegar um Covid na igreja, amado. A pessoa, não, bispo, eu só estou saindo para o essencial, eu só estou indo no banco, eu só estou indo no mercado, só estou indo trabalhar todo dia, só o essencial, só vou trabalhar, vou no banco de vez em quando, né, dou uma voltinha na hora lá da praia, porque eu sabe que eu sou filho de Deus, sabe, só o essencial, de vez em quando assim um aniversáriozinho, uma coisinha, mas pouca gente, 10, 15 pessoas da família, que também está cada um de um lado, mas eu não estou indo para a igreja, porque o coronavírus está na igreja. Na igreja? Aqui é o último lugar que você vai pegar coronavírus, amado. Aqui é o último lugar que alguém vai pegar coronavírus. Aqui é o último lugar dessa terra. Aqui tem a bênção de Deus. Aqui quem entra doente sai curado. Sabe, Deus está nesse lugar. Tem gente que vai para academia, tem um monte de academia clandestina. A pessoa, não estou indo em lugar nenhum, bispo, eu vou numa academiazinha clandestina. Lá vai pegar coronavírus, lá vai, porque é clandestino, Deus não está nisso. Ai, bispo, não fala isso, Ave Maria, Ave Maria mesmo. Ave Maria mesmo. Mas aí, pensa como é que é, né? A igreja é a casa de Deus. A igreja é onde nós cumprimos o nosso propósito. Tem gente que diz, não, eu estou fora do peso, eu vou ser, não, porque eu vou para a academia, eu vou tomar uma injeção de anabolismo e não sei o que, eu vou, e a pessoa vai, a pessoa fica com uma barriga sequinha, ai que inveja, e uma barriga sequinha e não sei o que, uma caixa de peito quase igual a minha, e fica uma coisa linda, e não é feliz. Aí você vê a mulher, ela malha o glúteo, ela malha o não sei o que, e ela vai, e põe, aí tem mulher que vai, põe silicone 600 ml, põe 650, põe 1500 ml, põe não sei o que, e põe botox, e põe isso, e põe aquilo, fica linda, mas não é feliz consigo. Aí, não, sabe, você olha a pessoa, parece uma boneca, não, mas você sabe, porque eu tenho uma verruga embaixo do cabelo, que está, aonde, querida?
Não, eu tenho um probleminha, sabe? Eu tenho um fio de cabelo branco no fundo do ouvido. Não é feliz. Todo mundo olha e fala, mas você está linda, você está bonita. Ai não, eu não sei, mas não é porque não é aparência. Sabe quem falou isso? O maior cirurgião do mundo, Dr. Ivo Pitangui, está gravado. Dr. Ivo falou, as pessoas me procuram com um problema emocional, querendo mudar a aparência. Ele disse, não opero, não vou operar, se eu for operar você, eu vou estragar. Se eu for operar, eu vou estragar você, porque você é perfeita. Mas a pessoa quer, porque ela acha que é aquilo que vai trazer a felicidade. Está com crise de identidade. Aí às vezes você vê, com todo o respeito, né? Você vê aquele indivíduo, camarada feio, esquisito. Mas ele anda, né? Ele põe foto, tem câmera, põe foto no Facebook, e ele fala, meu Deus do céu, será que a pessoa não tem espelho? Mas a pessoa é tão feliz consigo, está tão em paz com Deus, que a pessoa olha no espelho e fala, meu Deus, você é perfeito, você é bonito. Eu mesmo sou assim. Um dia me perguntaram, como você conseguiu uma mulher tão bonita dessa? Eu até olhei para ver se tinha alguma outra mulher perto de mim. É brincadeira, meu bem, você é linda, maravilhosa. Aí eu falei, mas você tem que perguntar isso para minha mulher. Você acha que é fácil achar um morenão desse aqui, 1,80 m, isso é uma beleza pura, sabe, como que é o típico brasileiro bonito. Não ouvi um amém na igreja, vocês estão tudo, olha, vocês estão tudo perdendo a salvação. Ah, tá. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Sabe que a nossa relação com Deus conserta tudo, sabia? A nossa, de verdade, eu estou aqui falando para vocês, a tua relação com Deus vai consertar, vai curar você, meu irmão, minha irmã, vai curar você. Talvez você está aí buscando um monte de coisa para resolver seus problemas. Se volta para Deus, que Ele vai te curar e você vai ver que você não tem problema nenhum. Tem gente que fala, eu engordei. Eu engordei nessa quarentena. Estou usando terno só de domingo, porque os ternos de quarta não fecha. Eu engordei, mas eu não tenho um problema nenhum com isso. Aí tem gente, eu não tenho roupa para usar. O problema não é a roupa, o problema está aqui, ó. Cura. Você vai ver que você não vai ter problema nenhum. Problema que tem quem está agora atrás de um respirador, de um hospital para não morrer. Problema tem quem está na rua atrás de um filho com droga, às vezes se matando com droga, que não abandona 10, 15 anos na droga, a mãe sofrendo, o pai sofrendo, todo mundo sofrendo. Isso é problema. Essa pessoa não tem problema nenhum, mas ela não é feliz. A nossa identidade é curada quando a gente entende o nosso propósito. Eu me avancei aqui, não pude falar mais, não vou poder falar porque eu vou respeitar o horário. Mas Mateus 6,33 resume tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu quero te garantir, com toda a minha existência, com toda a minha fé, com toda a minha alma, tão certo como você está me vendo ou me ouvindo, tudo que você precisa vai ser acrescentado para você. Sabe? Ame mesmo, cuide, faça o bem. Bispo, o que é a graça de Deus? A graça de Deus envolve amor, a graça de Deus envolve bondade, sabedoria, misericórdia, perdão, justiça, envolve tempo, sabe, envolve cuidado, envolve tudo. Eu falava isso para minha esposa esses dias, para a bispa. Falei, bem, nós temos que prestar, tudo que nós formos fazer para Deus, nós temos que fazer com excelência. Eu nunca subi ao altar para chegar aqui
para chegar aqui e pregar alguma coisa qualquer. Eu tenho condição de subir em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, citar 50, 100, 200 versículos de cabeça. Eu tenho condição de falar 5, 10 horas, ininterrupta, falar, pregar. Eu tenho condição de discorrer qualquer assunto bíblico que vocês imaginarem, mas eu nunca subi aqui sem não ter recebido um esboço e uma direção de Deus. Porque eu tenho zelo pelas coisas de Deus, sabe? Quer trabalhar para Deus, você tem que se dedicar. Eu quero fazer isso, eu quero servir, eu quero. Isso é o seu propósito. Como que o meu propósito, eu vou fazer o meu propósito, aquilo que eu nasci para fazer, vou fazer de qualquer jeito, vou fazer de qualquer maneira. Amados, as coisas estão voltando ao normal. Pode ser que amanhã, daqui a pouco o governo resolve de novo, fecha tudo, fecha a igreja. Aí volta o culto online. Abre a igreja, volta o culto. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o que eu tenho ouvido de médicos, especialistas, o que foi falado por homens do alto escalão da medicina do nosso país, é que depois da pandemia, foi falado, vocês vejam ontem, o governo do estado de São Paulo, o secretário de saúde do estado de São Paulo, ontem, em entrevista, está lá, pode assistir, ele disse, a quarta onda, talvez a pior de todas, não é o Covid, que está passando, a quarta onda é a pior. Eu falei, quarta onda? E ele disse, a quarta onda vai ser as doenças emocionais, que o Covid vai deixar de legado. As pessoas emocionalmente, na quarta onda, significa que as pessoas não serão mais a mesma, porque emocionalmente, já tem gente, estou dizendo, tem gente que sabe disso, que está pensando, eu tenho medo de ir para a igreja, meu filho pegar doença, eu pegar doença, eu tenho... Tem gente que está me assistindo agora, sabe do que eu estou falando, porque eu tenho medo de passar para o meu vozinho, eu tenho medo de passar para a minha vozinha, mas vai ao mercado, mas vai à feira, mas vai a tudo quanto é lugar. E agora o bicho já está pegando no pé para vir para a igreja. Porque eu sei que a quarta onda, quando passar, meu irmão, sabe por que Deus colocou no meu coração para falar sobre vida emocional? Eu comecei a falar quarta-feira passada, ontem, o secretário de saúde do estado de São Paulo falou isso. Eu comecei a pregar quarta-feira sobre vida emocional, porque o Espírito Santo de Deus disse, Ricardo, trata a minha igreja, eu quero curar o meu povo, porque eu não quero o meu povo doente. Nós não vamos viver esta quarta onda, nós não vamos passar por, se depender do meu esforço em ser boca de Deus para a sua vida, nós não vamos passar. Amém? Põe o reino, amado, isso é teu propósito. Como é que eu vou pegar o propósito da minha vida e vou fazer de qualquer jeito? Eu não conseguiria subir aqui, por mais que eu tenha capacidade, e tenho, eu não sou ignorante. Eu vou aqui, vou fazer uma melhor, eu não saberia. Você nunca ia perceber. Eu subiria aqui, eu falaria, olha, eu faria um congresso, 15 dias, subiria 15 dias aqui e falaria, você fala, meu Deus, como ele preparou tudo isso? Faria 15 dias aqui, mas não tenho essa coragem de subir aqui, sem não estudar, sem não orar, sem não pedir a direção de Deus, sem não ouvir Deus, eu não teria coragem. Então, em nome de Jesus, viva o teu propósito, sabe, comece a perceber, eu vou falar domingo um pouco mais sobre isso, tá? Sobre o amor, sobre como exercer o propósito, como se vive esse propósito, eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque sem você perceber, sabe quando alguém está com uma dor de cabeça muito grande e toma um remédio, sem você perceber a dor vai embora? É assim que acontece, é exatamente assim, a cura acontece exatamente assim, sem você perceber você vai estar curado, sem você perceber você não vai mais querer viver a vida do outro, sem você perceber você vai ter tudo, você nem pediu,
Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Amém. Eu vou falar uma coisa que eu estava com vontade de falar, bispa. Me perdoe, passei um pouquinho do horário. Ai, que delícia. Como eu estava sentindo falta disso. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta palavra que veio do teu trono para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o teu amor é um amor incondicional. O teu amor é um amor que não morre. O teu amor é um amor que sara, que cura, que liberta. E nós estamos aqui vivendo dentro deste amor, vivendo o nosso propósito. Senhor, eu peço que o Senhor comece a colocar as coisas no lugar a partir de agora. Porque talvez alguém que esteja me assistindo esteja correndo apenas atrás de ser, de ter, do ganho, do lucro, e não percebeu que isso não tem sentido se não for para viver o propósito, ter para ser uma bênção, alcançar para ser uma bênção, e que todos nós sejamos uma bênção por onde nós passarmos. Eu começo agora, Deus, a pedir ao Senhor pelas pessoas que estão passando por crises existenciais, por pessoas que estão já com depressão, com medo, com pessoas que estão, Senhor Jesus, já desmotivadas, com pessoas que estão, Senhor, acomodadas dentro de casa, acomodadas na frente de um computador. Deus, começa a trabalhar em cima de tudo isso. Começa agora a chamar os seus filhos para viver este propósito, para serem felizes. Começa agora a despertar no coração do teu povo este desejo, esta alegria que só uma vida contigo proporciona. Senhor, sara-os de coração quebrantado. Eu sei que o Senhor vai trazer toda a riqueza, toda a prosperidade, toda a abundância, tudo que o seu povo precisa, quando nós colocarmos como prioridade o nosso propósito. Que jamais alguém ofereça aqui, Deus, qualquer coisa, que jamais alguém aqui ofereça, Senhor Jesus, o resto, sabe, que todos nós possamos oferecer o nosso máximo, o nosso melhor, porque esse é o nosso propósito. E ainda depois que oferecermos o nosso melhor aqui, se estivermos cansados de oferecermos para o mundo a nossa sobra será suficiente para termos muito mais, e muito mais, e muito mais. Porque o Senhor é especialista em multiplicar, em renovar e em honrar aqueles que te honram. Honra o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz, as misericórdias e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo honre cada um de vocês. Eu mando uma palavra agora para Kelly Carvalho, que está com câncer de mama, vai fazer uma nova biópsia. Kelly, eu oro com a oração da fé. Eu mando agora para você uma palavra de milagre. Eu mando para você uma palavra de cura. Receba o milagre desses lábios que profetiza bênção, que profetiza cura. Receba a cura em nome de Jesus de todo o mal contra a tua vida. Senhor, eu oro pela nossa irmã Dina, restabelece a saúde dela, a saúde da Angelinha, Senhor, da minha amada irmã Rosa, nesse tratamento que ela tem feito. Honra as tuas filhas e aqueles, ó Pai, que por qualquer razão estão, Senhor, impossibilitados de estarem aqui. Guarda-os com teu amor, guarda os idosos da nossa igreja, guarda as pessoas, ó Deus, com diabetes, pessoas que têm qualquer tipo de problema, ó Deus, guarda, Senhor, cada um deles com a tua destra de amor, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Olha, recebam aí um restante de semana muito abençoado. Me perdoe de verdade, eu não me dei conta, eu achei que estava cedo, eu vi errado no relógio, eu passei 15 minutos, me perdoe, mas olha, tenham todos uma semana vitoriosa e sai daqui para viver o propósito de Deus